Um organismo vivo, ele só existe se houver um equilíbrio entre carga e descarga de energia. Existem várias fontes de energia, né, como o ar, o alimento, e o nosso corpo está o tempo todo carregando e descarregando, sem mesmo que a gente tenha consciência disso. Dentro da terapia corporal, a gente analisa o indivíduo, né, de acordo com essa condição bioenergética do corpo, como que a quantidade de energia que ele carrega e descarrega e como ele faz isso. O Reich, né, foi discípulo de Freud, ele foi um dos pioneiros da psicossomática no século passado. Ele observou que o nosso corpo, ele registrava as nossas neuroses, as nossas tensões musculares, que ele chamou de couraças, nada mais eram do que as nossas emoções reprimidas no corpo. Então, um trabalho para flexibilizar as couraças musculares, ele é feito dentro da terapia corporal de forma que aquela carga energética consiga ser liberada. E depois do Reich, veio o Alexander Lowen, que foi aluno dele e que depois criou a análise bioenergética. E o Lowen, além de ter sido médico, ele também estudou educação física. Então, ele trouxe para a psicoterapia corporal essa característica do movimento. Ele trouxe os exercícios. Então, a bioenergética ela é caracterizada muito por ser mais dinâmica. E o Lowen, ele trabalhou muito com esse conceito de carga e descarga. Então, a gente olha para um organismo e a gente consegue identificar os traços de caráter de acordo com essa condição bioenergética do corpo, né? E, por exemplo, até a questão de a postura, o formato do corpo, a quantidade de gordura, porque gordura também é energia, é uma energia que está acumulada ali que não foi descarregada. As tensões também, as tensões musculares é uma forma de energia que não foi descarregada. Então é muito importante que a gente comece a prestar atenção no nosso dia a dia se a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio entre carga e descarga. Então, para dar um exemplo, né, os nossos processos energéticos do corpo são, exemplo, a nossa respiração. A gente pode observar se a nossa respiração ela está profunda, né, ou não, porque normalmente a respiração ela está ficando cada vez mais superficial e curta, que é um mecanismo de defesa, que é justamente para não entrar em contato com as emoções, mas com isso você diminui a carga energética do corpo. Isso pode levar a uma depressão, a uma apatia, uma dificuldade de sentir, né? Então, a respiração é um processo energético, a nossa alimentação, tem gente que está comendo demais, sem necessidade, tem gente que come de menos. Então, a gente ter essa observação da quantidade de alimento, né, que a gente ingere. E também outros processos energéticos estão acontecendo no corpo, como a termorregulação, a questão da sexualidade. O orgasmo é um processo energético do corpo. Inclusive o Reich, ele escreveu um livro que chama A Função do Orgasmo, na década de 40, e esse livro ele conseguiu mostrar que o orgasmo é a melhor forma de descarga que o nosso organismo pode provocar. Com o orgasmo a gente consegue chegar num relaxamento e descarregar essas emoções bloqueadas, a gente consegue fazer essa liberação. Bom, para que a gente possa, né, fazer esse trabalho dentro da terapia corporal, a gente pode induzir a uma descarga. Dentro, né, da terapia corporal, a gente pode fazer essa indução com vários movimentos. Então, a vibração é um tipo de descarga no corpo que, quando ela é induzida, ela libera muita tensão e ela causa uma sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento. A vibração, os próprios movimentos que estimulam o sistema nervoso autônomo, que vão justamente estimular movimentos corporais de liberação energética, seja ele do sistema simpático ou do parasimpático, né? Ou algum tipo de estímulo mais enérgico, mais estressante, que é do simpático, ou um tipo de estímulo que é mais relaxante, que é mais calmo, que é do parasimpático.
Também isso é muito importante a gente observar, né? Eu, como sou educadora física, sou profissional do movimento, hoje eu vejo o movimento também, se ele tá, que tipo de sistema ele tá ativando no nosso organismo, né? Ele está ativando mais o nosso sistema nervoso simpático ou parasimpático. Isso é muito importante, porque se a pessoa chega para fazer uma aula, por exemplo, e ela está completamente estressada, trabalhou o dia inteiro, a pessoa está cansada, está exausta, e eu coloco um exercício que vai sobrecarregar mais ainda aquele organismo, eu vou estar ativando mais ainda o sistema simpático, eu não vou estar fazendo uma coisa positiva para aquela pessoa. Eu tenho que ter essa consciência para poder ativar o sistema nervoso parasimpático. Bom, isso é um outro assunto que eu gostaria de deixar aqui, a reflexão dessa questão do equilíbrio, né, da relação da carga e da descarga. A gente tem pessoas que têm dificuldade para carregar, são as pessoas mais depressivas, mais lentas, as pessoas que têm muita preguiça, que não agem, que têm dificuldade para agir. E tem muita dificuldade, tem muitas pessoas que têm dificuldade para descarregar, que são as pessoas, por exemplo, que se carregam muito no trabalho e elas não conseguem expressar os sentimentos, carregam muito no exercício, carregam muito de informação e fica rígido, né? Aquelas pessoas rígidas, tensas, que estão ali contendo as emoções, os pensamentos, os sentimentos e não conseguem liberar. Então, outros tipos de descargas que podem ser feitos, né, que podem ser feitos de forma consciente, através da fala, falar, né, falar é um tipo de descarga, através do choro, do riso. É claro que às vezes a pessoa não consegue fazer isso de uma forma espontânea, por isso que a terapia corporal ajuda a liberar essas tensões, a liberar as couraças, para que essa pessoa entre em contato com as emoções de uma forma mais espontânea. Mas é importante a gente saber que chorar é bom, rir é bom, gritar também. É claro que você não vai gritar na rua, na frente de todo mundo, mas se você tiver com muita raiva, você chegar em casa e dar um grito, isso é muito terapêutico. Enfim, existem diversas formas para fazer essa descarga, essa liberação, a gente trabalha a expressão corporal dessa forma, e é muito importante também só deixar aqui assim uma observação que a descarga ela leva ao prazer e que é diferente do alívio. A gente não pode confundir o alívio com o prazer. Então, a descarga, quando ela é feita de forma natural e plena, ela leva ao prazer. Exemplo, o orgasmo, igual o choro também. No final, quando você acaba de chorar, você sente um alívio, mas um alívio prazeroso. Agora, a pessoa que busca pelo alívio, ela tá precisando descarregar, mas ela não consegue descarregar. Ela vai buscar um alívio, ela vai buscar na comida, ela vai querer ter comportamentos compulsivos, como comprar. É uma tentativa de sentir algum prazer, mas aquele prazer ele não é verdadeiro, né? Pessoas que começam a trabalhar demais, elas fogem da realidade, buscando se entupir de trabalho, de função. Isso é uma fuga, é uma forma de, às vezes, procurar um alívio, que na realidade ele vai aumentar mais ainda um comportamento neurótico. Bom, então é isso. Então fica aqui a reflexão para saber se você está carregando mais, descarregando de menos, ou você está carregando de menos. Então dá uma refletida sobre isso e me fala depois. Obrigada.